Fala, buscador da verdade! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vanguarda Fraternal. Meu nome é Sérgio Fernandes e eu estou hoje com vocês aqui para mais um vídeo. Hoje inaugurando um novo quadro, que é o nosso História da Maçonaria Pernambucana, né? Vamos falar de muitas coisas, de muitos personagens, muitos eventos envolvendo a maçonaria pernambucana. Se você não conhece, vai conhecer agora, né, a partir dessa nossa série, de muitas curiosidades e detalhes da história dos maçons pernambucanos, das lojas, de grandes figuras, grandes personagens, inclusive que se envolveram com a história da maçonaria no Brasil, não só em Pernambuco. Tá? Começando hoje com ele, Manuel de Arruda Câmara, o grande botânico naturalista que praticamente trouxe a maçonaria para o Brasil. Aguarda aí depois da vinheta do canal. Olá pessoal, então estamos aqui hoje para inaugurar a Maçonaria Pernambucana, nossa nova série, e vamos começar falando dele, Manuel de Arruda Câmara, né? Um grande personagem da história da maçonaria no Brasil, além também de ser um grande personagem da ciência botânica, né? Da história da ciência botânica, aí do naturalismo, né? Das ciências naturais, o início delas no Brasil. Ok? Então, Manuel de Arruda Câmara, ele nasceu em 1752 na região de Pombal, né? Que naquela época fazia parte da Capitania Geral de Pernambuco, hoje território do estado da Paraíba. Né? Manuel era da classe dos chamados cristãos novos. Né? Sua família era a família de judeus cristianizados, ou seja, convertidos ao cristianismo desde aquela época da reconquista da Península Ibérica, onde foi imposto aos judeus, né, que se tornassem cristãos, né, e aí receberam a alcunha de cristãos novos. Né, isso é claro na história. Manuel de Arruda Câmara, ele entrou para o convento dos Carmelitas Calçados, né, e começou a sua égide, vamos dizer assim, a sua epopeia dentro do estudo acadêmico, né, a partir do seminário, né, de Goiânia, e mais tarde chegou então a ele com a família, né, ter a possibilidade de estudar em Coimbra. Se graduou em Coimbra em filosofia, né, e mais tarde tornou-se doutor em medicina pela faculdade ou universidade de Montpellier, na França, que foi exatamente onde Manuel teve os primeiros contatos com a franco-maçonaria. Né? Manuel, é importante que a gente saiba que ele foi um homem, um personagem da época revolucionária. Então ele viveu na época em que estávamos tendo a ebulição da Revolução Francesa. Né? Mais precisamente nesses anos de 1789, né, e 1791 e 92, ele estava exatamente no foco da Revolução, que era a Europa. Né? Ele estava ali na Europa Ocidental, né, e foi exatamente para Montpellier, na França, depois de ter terminado os seus estudos em Coimbra. Então, Manuel era um personagem que viveu o momento revolucionário. Né? Ele está imbuído daquele ideal revolucionário, né, daqueles estudos de ciências naturais, né, estudo de filosofia, né, botânica, enfim, todo tipo de estudo que estava em voga na época, né, e principalmente o estudo da ciência política. Né. Manuel vai ter esse contato na França com os maçons, vai ser iniciado na franco-maçonaria, e como maçonaria, franco-maçonaria na França se confundia com o ideal revolucionário também, essas ideias vão ser trazidas para o Brasil nesse conjunto. Tá? Então, Manuel, ele volta em 1793 para cá e recebe uma denominação, vamos dizer, uma designação do governo português para que fizesse, né, uma autorização para que fizesse estudos de ciências naturais no Brasil. Então, incumbido pela coroa portuguesa de fazer estudos mineralógicos e naturais no Nordeste,
ele vai empreender expedições assim muito interessantes entre Pernambuco e Piauí, né, pelos estados de Ceará, Maranhão, né, e vai chegar até o Rio São Francisco, também fazer alguns estudos nas margens do Rio São Francisco, e vai recolher minerais, amostras vegetais, inclusive tem estudos belíssimos de Manuel retratando a fauna e a flora, né, do nosso sertão, né, do nosso Nordeste, né, tanto do sertão como da Zona da Mata. Ele foi um botânico atuante, né, nesse sentido, porque, como grande naturalista da época, né, fazia ele próprio os desenhos, né, as gravuras e tal. Como obras de Manuel, nós temos diversas anotações, recomendações que ele fez à coroa portuguesa sobre como usar os recursos naturais, né? Recomendações sobre quais as plantas que deveriam ser usadas, quais vegetais que deveriam ser cultivados de acordo com o clima da região, né? Então, os estudos de Manuel hoje estão sendo redescobertos, tá? Pelos estudiosos, pelos historiadores, mostrando a importância dele naquele momento como cientista do ramo das ciências naturais. Como uma das principais obras de Manuel, nós temos a Centúria dos Novos Gêneros e Espécies de Plantas Pernambucanas, que é um compêndio de vários estudos que ele fez sobre a botânica local. Mas ele também tem estudos sobre zoologia, né? Estudos sobre algodão, estudos sobre diversas culturas que poderiam ser melhor adaptadas ao Nordeste. Então, nesse ponto de vista, do ponto de vista da área de ciências naturais, é uma figura realmente relevante demais no período do Brasil colônia ainda. Do ponto de vista da maçonaria, né, o Manuel de Arruda Câmara aí sim tem um destaque fantástico, que é o nosso foco aqui, né, a questão da maçonaria. Ele tem um destaque fantástico porque ele é o primeiro que traz essas noções, né, da maçonaria revolucionária. É certo que essas ideias, algumas delas já estavam em outras paragens brasileiras, vamos dizer, mais ou menos na mesma época, né? Vamos lembrar aí da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, que na mesma época que Manuel estava trazendo isso para Pernambuco, isso também estava surgindo em outras regiões da colônia. Mas Manuel não vai só para especulação, né? Diferente de como a Confidência Mineira e até a Conjuração Baiana, né? Não chegaram vamos dizer assim, a propagar essas ideias de forma mais contundente, né? Nem espalhar esse ideal revolucionário para outras frentes. No caso de Manuel de Arruda Câmara, apesar de discreto, o primeiro órgão que ele cria, assim, o primeiro clube, disfarçado de clube ou academia literária que ele cria, é o Areópago de Itambé, considerado pelos historiadores mais arraigados da historiografia da maçonaria brasileira como a primeira, entre aspas, loja maçônica do Brasil. É fato que não era uma loja como a gente entende hoje, né? Num agrupamento, uma oficina maçônica como a gente entende hoje, mas sim uma academia literária, como aquela que surgiu em Minas Gerais, como outros grupos que surgiram em outras regiões, principalmente na Bahia também. Mas a questão de Manuel de Arruda Câmara é que o Areópago de Itambé parte depois para a conspiração de Suassuna, junto com os irmãos Suassuna, família famosa, né, e também influente na região ali ao redor de Goiânia, né, e perto da fronteira hoje com o estado da Paraíba. Os irmãos Suassuna vão se juntar com ele e esse movimento vai ganhar força, tá? Então é feita em 1801 a primeira conspiração, que não chega a ser deflagrada, mas é uma conspiração de fato, como a Conjuração Mineira também e a Baiana. Nos mesmos moldes, então não há diferença. E elas são praticamente da mesma época, né? Uma na sequência da outra. Então, embora tivesse havido aquele desfecho em Minas Gerais e o desfecho também trágico na Bahia, aqui os pernambucanos continuaram conspirando. Tá? Então, Manuel de Arruda Câmara, junto com os irmãos Suassuna, fizeram a conspiração de Suassuna em 1801. A partir daí, essa coisa se torna cada vez mais vultosa, porque vai surgir também o Seminário de Olinda, e o Seminário de Olinda, que vai inspirar muitos cônegos, né, muitos freis que vão estudar ali nas ciências naturais, também vai influenciá-los do lado da ciência política. Manuel morre em 2 de outubro de 1810 e, infelizmente, não chegou a ver a famosa e gloriosa Revolução Pernambucana de 1817. Mas ele foi um dos precursores, ou seja, ele lançou as bases para que isso pudesse acontecer.
né? O Seminário de Olinda, após a conspiração dos Suassunas, o Seminário de Olinda é fundado. E a partir do ano 1800, então, naquela primeira década, o Seminário de Olinda vai virar realmente um foco de grande difusão dessas ideias, disfarçadas de estudos de ciências naturais, mas a gente sabe que o teor dos estudos da ilustração, ou seja, os estudos da política da ilustração, né, como se chamava da época, vão estar presentes dentro do Seminário de Olinda, que vai virar, na verdade, uma incubadora, né, ou uma manjedoura, vamos dizer, de futuros revolucionários. Tá? Queira a coroa ou não, deu aquela condição do seminário existir, o seminário comandado pelo bispo Azeredo Coutinho, né, que era um grande incentivador das ciências naturais, né, criou o Horto Del Rey, né, que era um horto botânico ao redor ali do Seminário de Olinda, que até hoje existem traços, né, resquícios desse horto botânico. Ele vai exatamente trazer todas essas ideias para o seminário, né, e em meio àqueles livros de ciências naturais vão estar exatamente o estudo de ciência política e os ideais revolucionários, claro. Né? Então, Manuel de Arruda Câmara é um personagem importantíssimo para a história da maçonaria do Brasil, mais ainda para a história da maçonaria de Pernambuco, porque ele é praticamente o grande deflagrador dessas ideias aqui, junto com, lógico, Azeredo Coutinho, que através do Seminário de Olinda vai dar espaço, vamos dizer assim, para que esse tipo de estudo se desenvolva, né, nessa região da colônia. E o que nós vamos ver daí para frente são os movimentos revolucionários. O primeiro, a conspiração dos Suassunas, e mais tarde a famosa Revolução Pernambucana de 1817. Ok? Então, só fechando o nosso vídeo de hoje, né, dizer que é um personagem fantástico, que deve ser estudado, deve ser valorizado. E para você que não conhecia ou não conhece ainda, nós recomendamos, né, que busque pesquisar e conhecer mais sobre essa figura, esse personagem fantástico que foi o grande Manuel de Arruda Câmara, né? Considerado o patrono mesmo da maçonaria pernambucana. Bom, gente, por hoje é só. Essa é a nossa dica do canal de hoje, inaugurando a nossa série aí de maçonaria pernambucana, sobre a maçonaria pernambucana, e em breve nós teremos outros vídeos falando de outros personagens, de outros momentos dramáticos e também gloriosos da história da maçonaria aqui nesta região do Brasil. Tá? A todos vocês, um grande abraço, né? Fique conosco aqui no canal, dê o seu like, dê a curtida e se inscrevam para ficar por dentro das notificações sempre que tiver novos vídeos. Um grande abraço!